Da consciência humana. Hoje a gente vai fazer o encerramento, então, do nosso estudo completo do livro O Poder do Agora. E o desabrochar da consciência humana é o foco principal de todos os livros, né, de Eckhart Tolle. E O Poder do Agora, O Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, O Poder do Silêncio, Praticando o Poder do Agora. Todos os livros dele têm como intuito trazer clareza, consciência para esse desabrochar da consciência humana. Então, entre todos os livros, né, os dois que mais impactaram a minha jornada até aqui foi realmente O Poder do Agora e O Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Esse ele escreveu depois e trouxe, de certo modo, alguns pontos que elucidaram melhor, né, a necessidade de vivermos no agora. Ou por que precisamos aprender a viver no agora e compreender que o nosso estado de consciência é um estado de consciência disfuncional, é um estado não natural. Então, vamos fazer hoje o encerramento e eu quero trazer de início, né, uma explanação aí do que Eckhart Tolle aborda nesse livro, O Novo Mundo, o Despertar da Nova Consciência. Ele já começa o livro dizendo que há milhões de anos, né, ele conta de certo modo uma história de que há milhões de anos, há 114 milhões de anos atrás, a Terra ela passava por um momento crítico. E o que seria esse momento crítico? O momento em que as primeiras flores desabrocharam. E então ele conta, né, que após o nascer do sol, uma flor ela acaba desabrochando. Mas ela não durou muito tempo, até porque era um ambiente novo, o próprio clima estava se adequando e aquela flor então logo morreu. Mas depois de um certo período de adaptação, o planeta já estava todo verde, muito possivelmente uma explosão de flores se deu. Explosão de perfume, de beleza, porque até aquele momento não existia flor, existia apenas o verde, né, das matas, das plantas. E essa explosão, essa beleza das flores, é o que uma consciência consciente, se estivesse presente, teria presenciado ou teria notado. Bom, o que Eckhart Tolle quer trazer com esse fenômeno, né, de trazermos consciência para algo tão natural, tão comum hoje, mas que naquele momento foi um momento crítico da evolução do planeta Terra? Ele apresenta aí mais um portal que a gente já falou aqui nos nossos estudos, né, no livro Poder do Agora, que é o que é observar algo natural e também descobrirmos que o desabrochar da consciência humana é, por assim dizer, descobrirmos a beleza, né, descobrirmos no simples a beleza. Ou talvez foi aí já utilizado, assim como ele explica no livro, a flor, ela já foi utilizada como símbolo, né? Como a flor de lótus no budismo, como símbolo de espiritualidade. E estudos falam que o Siddhartha Gautama, né, que de certo modo conhecido como Buda, em certo sermão ele segurava uma flor, um sermão silencioso. E muito tempo depois, né, um dos discípulos ali dele acabou compreendendo também o que ele queria dizer com esse discurso silencioso, segurando uma flor, que nada mais é contemplar a natureza e não deixar que a nossa mente apenas crie um rótulo, né? Crie mais um véu ali e nos tire de presenciar essa beleza inata, né, nas flores, na natureza. Bom, unir a evolução com a espiritualidade é um dos objetivos, no meu entender, desse livro de Eckhart Tolle, desse livro, o roxinho, né? Um Novo Mundo, o Despertar da Nova Consciência. Por quê? Porque é preciso criarmos, de certo modo, uma base de entendimento, porque se formos a fundo, né, nas questões da existência, de onde viemos ou de onde surgiu o ser humano, a ciência traz uma base, a espiritualidade, ou as religiões, melhor dizendo, trazem outras. Unir, então, essa compreensão de evolução com o propósito espiritual do ser humano nos traz uma clareza que, de certo modo, fecha o quebra-cabeça.
de certo modo, nos ajuda a compreender o porquê é necessário despertarmos para uma nova consciência. Ou o que seria esse novo estado de consciência que não o estado comum do pensamento, né? Condicionado ao pensamento que o ser humano se identifica. Então, existe um propósito espiritual para a sua existência, ou um propósito maior, um sentido maior do porquê você está aqui. E isso está ligado com a própria evolução. Um outro ponto que Eckhart Tolle, né, salienta no início desse livro é que tudo é consciência, ou em tudo está a consciência. Até mesmo em uma rocha, o material mais denso, né, mais impenetrável que existe, ali também existe consciência. Hoje é muito mais fácil de entendermos isso. Talvez até o grande mestre Jesus já quis nos explicar isso lá atrás, né, através de parábolas, através das mensagens que ele deixou e que os discípulos também transcreveram. E diga-se de passagem, talvez muitos dos discípulos também não compreenderam em essência os ensinamentos ou o que o mestre Jesus queria nos passar. Mas a verdade é que em algum momento Jesus fez essa menção, esse ensinamento de que Deus, ou seja, a inteligência da vida, a consciência, está em tudo e em todos. Eu lembro de uma passagem, não vou saber dizer agora o momento, mas ele fala que levante um pedaço de madeira e eu estarei lá. Traduzindo que consciência está em tudo e em todos. Partindo desse princípio, que consciência é tudo e está em tudo e em todos, cristais, né, ou rochas mais densas, elas sofrem também esse processo de transformação e não à toa, né, na espiritualidade é utilizado como muita referência cristais, né, o próprio diamante, ele é um minério bruto que passa por pressão, passa por fases de transformação, isso trazendo também uma referência para a transformação e lapidação que todos nós podemos passar. Precisamos e podemos. Nem todos passam, nem todos, né, se permitem a essa mudança. Assim também, ele traz a referência no livro como se, né, há milhões de anos atrás o planeta estava em evolução até surgir a primeira flor, que aí deu, de certo modo, né, uma possibilidade ali, né, provavelmente de surgir frutos, de surgir alimento, e o clima foi se adequando. Assim também os animais tiveram sua própria evolução. E ele conta numa parte desse livro que os répteis, né, répteis realmente os seres que mais andavam rastejando pela terra, em um dado momento eles criaram pena, criaram asas. E ali houve também uma grande evolução, uma grande mudança, uma grande transformação. Por quê? Porque aqueles répteis transcenderam a forma de ver a vida, de viver, principalmente porque começaram a voar. Não à toa, algumas religiões, assim como o cristianismo, utilizam o pássaro, né, uma pomba, de referência, né, que é o Espírito Santo, como referência também. É justamente por isso que tanto a flor, quanto os cristais, quanto um pássaro, eles representam essa essência da espiritualidade ou a essência da transformação. Bom, nós, seres humanos, obviamente, não vamos criar asas, nós não vamos transformar em um outro ser vivo, né, no nível da forma aqui. Né? Isso, ao menos, nada, né, nunca foi, de certo modo, especulado nenhuma transformação desse tipo que poderá acontecer. A nossa evolução é em consciência. A nossa evolução é uma evolução também emergente ou também necessária. Essa evolução, que é o despertar da consciência, que é o desabrochar da consciência humana, é, de certo modo, o caminho para, nas palavras de Jesus, a salvação. Em outras religiões é chamado, né, assim como no hinduísmo ou budismo, de iluminação. O budismo também chama de o fim do sofrimento. Outros termos usados para isso também é despertar, libertação, porque é o momento, como diz, né, nas palavras de Jesus, ele já fala da seguinte maneira, né, é o vencer a morte, ou vencer o mundo. E se ele vencer o mundo, nós também podemos vencer, né? Vencer a própria ignorância. Esse é o estágio de evolução que estamos. Esse é o estágio
de evolução possível do ser humano, né? Seguimos adiante. Este, de certo modo, então, é o propósito fundamental, ou o sentido por trás da existência do ser humano, que nos liberta de todos os medos, nos liberta do sofrimento, nos liberta desse véu criado pelo próprio eu autocentrado. Então, toda essa evolução, muitas, ou talvez para a grande maioria de nós, ela vai acontecendo, ou ela acontece, assim também como aconteceu comigo, pela necessidade de sobrevivência. Veja só, toda transformação, até mesmo Eckhart Tolle traz nesse livro algumas referências da natureza, né, que se em um dado momento, e isso a própria ciência pode provar, né, em um dado momento, certas criaturas, certos seres vivos, eles se desenvolveram, né, transcenderam seu estado por necessidade, porque de certo modo ali a própria vida, né, impulsiona a essa mudança, a essa transformação. Conosco não é diferente. As dificuldades, o sofrimento, todo, né, como eu sempre trago aqui, toda a desilusão que a gente passa, que de início é olhado como algo negativo, é a possibilidade que a vida está trazendo para tirarmos do sofrimento, para colocarmos sentido, propósito nisso tudo que passamos. E aí com isso vem o fim também, né, da importância que geramos do passado, ou o domínio do tempo, como a gente entende, né, que o grande problema, de certo modo, né, ou descobrir o nosso propósito, não é algo que possa acontecer no futuro, embora a gente vá adquirindo, né, peças do quebra-cabeça, vamos encaixando, mas no fim não é um evento futuro, não é algo relacionado ao tempo, mas sim ao agora. É sobre não deixarmos o tempo nos dominar, é sobre não tornarmos o passado com tanta referência como, né, da forma como utilizamos. E por isso existe um abismo ou um grande medo dessa transcendência, dessa transformação. Porque imagina de uma hora para outra você deixar de utilizar como referência tudo que você utilizou até aqui. Ou seja, seu conhecimento, suas experiências, e agora você passar a ter um novo referencial. Esse referencial é a sua própria consciência. Você passar a não olhar mais para o futuro como uma esperança, mas como uma possibilidade. Possibilidade, obviamente, de viver novas experiências, mas não com a necessidade de que o agora seja diferente. Um ponto essencial, então, para entendermos toda essa necessidade de evolução da consciência humana, embora você talvez não tenha ainda a clareza do que seria mudar a consciência, né? Porque a gente vive no nível do pensamento sempre apenas adquirindo novas ideias. E talvez o que você esteja ouvindo aqui agora é uma nova ideia. É apenas uma nova informação. Mas aí é que é necessário entendermos o distúrbio, de certo modo, existente, né? Herdado pelos seres humanos. Esse distúrbio é o que a gente precisa nos conscientizar. Nos conscientizar, de certo nível, a reconhecer a própria ignorância. O que estamos ignorando? O que não estamos vendo, né? E nas religiões é apresentado 2 pontos. Tanto nas religiões como acho que em toda a filosofia de evolução, né, do ser humano, da consciência humana. 2 pontos. Um ponto, primeiro, o ponto negativo. E o outro, o ponto positivo. Qual que é o primeiro ponto? O ponto negativo. Esse ponto negativo no cristianismo é chamado de pecado original. Embora a maioria das pessoas não entendam a essência da palavra pecado, né, que no significado do grego antigo significa errar o alvo, ou melhor dizendo, então, significa errar o alvo, errar o sentido, melhor dizendo, da existência humana. No hinduísmo é conhecido como Maya, ou o véu de ilusão, né, que a gente cria, que o ser humano cria e que gera o próprio sofrimento. No budismo também essa condição é conhecida como dukkha, durra, né, dukkha, durra, algo assim desse tipo. É um termo Pali que significa, né, traduzindo, é sofrimento, insatisfação, tristeza. O que então né, na maioria das religiões ou das tradições espirituais, todas elas, o que elas têm em comum?
elas usam palavras diferentes para apontar para o mesmo problema, para o ponto negativo, então, a ser identificado primeiro. É justamente por isso que sempre no autoconhecimento, na expansão de consciência, é necessário primeiro você reconhecer o ponto negativo. E é extremamente uma ordem necessária você conhecer o ponto negativo. É como se disséssemos assim, ó, você precisa enfrentar a própria escuridão para descobrir a luz. Então, a gente não busca a luz, a gente busca tornar consciente e reconhecer a própria escuridão. Ou seja, apenas estar consciente, trazer a nossa clareza, a nossa negatividade, trazer a nossa clareza, a ignorância, a nossa inconsciência. Inconsciência é um outro nome para classificar ou para dizermos o que seria o pecado original. É a inconsciência. O que seria como diz ali, Maya, o véu de Maya, é o véu de ilusão, é a inconsciência, que nada mais é a total identificação com nossos próprios pensamentos e acreditarmos que o que somos, ou acreditarmos que tudo que somos, os nossos pensamentos podem nos dar essa resposta, podem nos trazer essa resposta. Essa é a grande ilusão. Então, descobrimos uma nova consciência emergente, é a essência dos ensinamentos, embora pouco compreendidos, de todas as tradições espirituais. Esta é uma possibilidade, mas é também uma mudança radical em nossa consciência. E é por isso que, em algumas religiões, ainda assim, a própria ignorância, a própria inconsciência que sobressai pelos líderes, talvez, das religiões, ainda impede, ou ainda acabam sem perceber, bloqueando essa capacidade, bloqueando essa própria evolução do ser humano. Veja só como essa é uma evolução e como a gente tem a mente tão limitada, e perceber a nossa jornada, a nossa história. Essa é uma evolução que já aconteceu com alguns seres raros lá atrás já, há mais de 2000 anos, esta compreensão. E de lá para cá, por não estarmos ainda talvez tão preparados, ou naquele momento não... É como eu acho tão sábia, a forma que Eckhart Tolle escreveu esse livro, porque ele explica da mesma forma como aconteceu com as flores. Houve primeiro o desabrochar de algumas flores, mas talvez não era o ambiente, não era adequado ainda para o desabrochar em massa. Assim acontece conosco também. Por isso que o despertar é individual e a alienação é em massa, porque ainda não estamos no ponto de compreender, embora Eckhart Tolle já afirme nesse livro, não é um livro tão novo assim, mas ele já afirmava que está acontecendo agora em grande escala e aumentando muito a porcentagem de pessoas que estão compreendendo esse novo estado de consciência. Qual que é o ponto positivo agora? Tem um ponto negativo, que é reconhecermos essa disfunção, esse distúrbio da mente humana. É a condição que a gente tem como comum, melhor dizendo. A condição que a gente tem como comum do ser humano é esse distúrbio, que nada mais é a identificação com o próprio ego. Na espiritualidade, o ego é um falso eu que a gente cria de nós mesmos. E inconscientemente defendemos esse eu que acaba criando sofrimento, que acaba criando ilusão, que acaba criando toda tristeza. A gente defende inconscientemente, por quê? Porque não queremos ver o fim desse eu que tanto nos dá sentido para a vida, que nos identificamos. Aí está o grande desafio, do despertar de uma nova consciência, desabrochar da consciência humana. O ponto positivo agora é essa mudança radical em nossa consciência, que no hinduísmo, em alguns casos também no budismo, é conhecida como iluminação. No cristianismo, Jesus chamou de salvação. E no budismo, quando interroga o próprio Buda lá, ele simplesmente diz o fim do sofrimento. Aí até tem um ponto, de alguns discursos que uns discípulos perguntam para ele, mas o que vem depois do fim do sofrimento? O que acontece daí? Qual que é a experiência? O que vem? E Buda silencia a respeito. Esse silêncio, muitos mestres, assim como Eckhart Tolle traz no livro dele, refere-se a você agora tem que descobrir por si só. Porque ele simplesmente fala o que o despertar, ou o que esse novo estado de consciência
o que ele não é. Ele não é sofrimento, né? Porque ele está dizendo, é o fim do sofrimento. Então ele só está dizendo o que não é. É o fim disso. Mas o que vem a respeito? Isso significa algo muito mágico, que de nada adianta você criar mais uma ideia, mais um conceito, ou transformar todas essas reflexões aqui, assim como um livro como esse, em apenas mais uma informação. De nada adianta você traduzir e você apenas ter uma ideia do que seria essa transformação, porque isso não é mais sobre uma ideia, não é mais sobre um conceito que você vai manter na sua mente, mas sim uma experiência real. Então, enquanto você não vive a experiência, ou enquanto você busca essa experiência, de nada adianta. Por isso que ele fala, ele silencia a respeito. O que vem depois do fim do sofrimento? Ele silencia a respeito. Cada um de nós temos que descobrir por nós mesmos. E essa, na verdade, né, é uma das maiores conquistas do ser humano. A gente acredita que o ser humano, ou ainda, que as maiores conquistas do ser humano é as invenções tecnológicas, né, a evolução da ciência, do descobrir como o universo, talvez, a evolução das plantas, dos seres vivos. Nada disso. A maior conquista do ser humano é reconhecer o próprio distúrbio, identificar o próprio distúrbio, identificar a própria loucura. Porque é muito fácil reconhecer o outro como louco, né, o distúrbio do outro, mas reconhecer em si próprio é a grande libertação, é a grande salvação. Porque você aí despertou uma nova dimensão interior da sua própria, né, da sua própria experiência, da sua própria vida, da vida que você é. Então, essa é a grande diferença de espiritualidade para religião. Veja só, por isso que eu acho interessante o início desse livro, trazendo essa, de certo modo, evolução, ou seja, somos parte da evolução da vida, da consciência, a evolução de Deus, a evolução da existência, mas junto todas as religiões, assim como as filosofias, né, as filosofias espirituais, elas carregam a mesma verdade. No fundo, elas têm o mesmo propósito, mas das religiões, né, a grande diferença é de nada adianta compreendermos ou transformarmos isso em mais um sistema de crença ou um conjunto de pensamento, porque o grande erro nosso é acreditar que podemos tirar a verdade absoluta dos conjuntos de pensamentos que alimentamos, quando na verdade nada mais é do que identificação com a própria razão. E quando estamos então identificados com essa razão, a gente está cada dia mais distante da dimensão espiritual que todos nós possuímos. Se identificar então com um sistema de crença, acreditar apenas em algo, ou seja, alguém lhe falou uma ideia e você está vivendo agora com base naquela ideia. Você tem uma ideia sobre uma outra ideia, você vai criando um conjunto de pensamentos, conjunto de crenças. Isso é o que distancia, na verdade, o ser humano, o próprio ser, né, da própria dimensão espiritual, ou seja, de uma evolução interna de consciência, de vencer os seus próprios medos, vencer os seus próprios sofrimentos, suas próprias ilusões. É por isso que, ao perceber esse despertar, ou de certo modo esse despertar chamar a sua atenção, um grande empecilho é a própria religiosidade. Por quê? Muitas pessoas religiosas, presas nesse nível do pensamento, acabam por acreditar que a verdade, né, é o próprio pensamento, e como estão completamente identificados com o pensamento, o que acontece ou seja, elas estão identificadas com a própria mente. Consideram detentoras da verdade, elas acreditam que tudo aquilo que os pensamentos dizem é a única verdade sobre Deus, sobre elas mesmas, sobre a vida. Ou seja, isso não passa de uma tentativa inconsciente de proteger a própria identidade. Então, enquanto não entendermos que espiritualidade se trata de você mudar a concepção que você tem sobre quem você é, e isso significa que você vai deixar de ser a personalidade que você tem, que as outras pessoas lhe conhecem, não. Essa concepção é uma concepção interior. Quem você é, o que você é para você, quem eu sou? Será que eu sou apenas essa pessoa que tem essa história, que tem esse passado? Esse é o desabrochar da consciência humana. Perceber que você não é apenas esse
esse conjunto de pensamento que lhe diz o que você é baseado nas suas memórias, mas que você é a vida, ou seja, você é algo mais profundo, você é algo mais real. Mas isso só acontece através de descobrirmos essa nova dimensão, não a partir de novas ideias apenas, né? Por isso que, enquanto já tem aquele ditado, né? Enquanto a religião ela adora o rótulo de uma garrafa, a espiritualidade bebe o líquido que está na garrafa. No sentido de que, nas religiões, na maioria das vezes, a gente está o quê? Adorando uma ideia sobre algo. E o que a espiritualidade, né, aprofundar nesse entendimento, nessa compreensão interior nos leva a provar a própria existência de Deus, a provar no sentido de se conscientizar, estar realmente certo, você ter uma experiência, você não precisa mais acreditar em nada. É por isso que eu brinco muitas vezes que quando falam sobre Deus, né, isso porque Deus é uma ideia muito pronta, muito condicionada já na mente da maioria das pessoas, assim como era na minha no passado, eu brinco que eu não acredito em Deus, porque eu não preciso acreditar em Deus. Eu sinto, eu percebo a existência dele. E enquanto a gente não, de certo modo, vê essa própria limitação do nosso pensamento, isso não é uma experiência real. Por quê? Porque a própria limitação do pensamento impede com que você faça talvez uma meditação, faz com que você reconheça o próprio movimento compulsivo e involuntário do pensar, que é esse estágio de consciência do pensamento, faz com que você acredite totalmente que o que existe, né, é apenas os seus pensamentos e nada mais, e não existe nenhuma dimensão aí, além dos próprios pensamentos. Então, sem perceber, você acaba vivendo do passado e projetando o futuro de forma tão automática. E o agora, né, que é a essência dos ensinamentos então de Eckhart Tolle, a essência dos ensinamentos dos livros que a gente está estudando aqui, é você voltar para o agora. Mas por quê? Porque a própria mente ela não percebe o agora, né? Ela não vive o agora. Ela vive dos próprios pensamentos. Como a gente viu antes ali, do véu de Maia, né? Ou do véu de ilusão criado sobre esse momento real. Existe uma urgência da transformação da consciência humana. Isso porque essa transformação, né, que já ocorreu, de certo modo, já vem ocorrendo há milhões de anos, da própria evolução da consciência, todo momento que aconteceu foi, de certo modo, por uma questão de sobrevivência. E estamos em uma era, nessa era, né, chamada Era da Luz, que essa transformação também ela é emergente, ela é, de certo modo, existe uma urgência nessa transformação justamente para a sobrevivência do ser humano. Como assim a sobrevivência do ser humano? Porque a própria sobrevivência do planeta em que vivemos é, de certo modo, ela acontece, né? Ou ela necessita de que o ser humano mude a sua consciência para que o próprio planeta sobreviva. Então, existe aí uma necessidade de sobrevivência da própria vida. Tanto que eu já vi muitos autores falarem a respeito da seguinte maneira: quer o ser humano compreenda a necessidade dessa própria evolução de si, né? Ou não, a vida ela vai arrumar seus jeitos de continuar evoluindo, de continuar progredindo. O modo qual vai acontecer, o modo qual vai tornar, né? Se o ser humano vai fazer parte disso ou não, é uma outra história. Agora, seria muito, né, de certo modo, inteligente da nossa parte, ou inteligente dos seres humanos, fazerem parte dessa evolução, obviamente, porque nós somos a consciência mais evoluída nesse cenário, nessa realidade. Essa consciência, então, que vem evoluindo, e todos os seres que evoluíram sempre foi uma necessidade de sobrevivência. A nossa não é diferente. Por quê? Como eu falei, a partir da negatividade, a partir do distúrbio, do caos, do sofrimento, a gente percebe a necessidade de mudança. É justamente por isso que, na maioria das vezes, é necessário, né, o caos, é necessário a desilusão, é necessário os fracassos, para acordarmos para uma nova realidade, para acordarmos para algo mais essencial. Do contrário, a gente vai vivendo de uma historinha e só vai perceber lá na frente que andou a vida inteira se iludindo.
né, iludindo e criando suas próprias ilusões. Então, quando a própria sobrevivência do planeta é ameaçada, de certo modo apresenta aí um novo desafio à humanidade. E o que isso requer? Requer uma mudança. E como a nossa realidade, né, a realidade aqui, ó, do mundo à nossa volta, seja a realidade da sua casa, seja a realidade da cidade onde você mora, do bairro, da rua onde você mora, essa realidade nada mais é reflexo das mentes humanas que aí habitam esse local, aonde tem que acontecer a mudança, né, para que a realidade também mude. Mais à frente eu vou falar sobre um novo céu e uma nova terra, e vai fazer sentido mais essa parte, né, que eu estou trazendo agora. Mas esse distúrbio, então, ele precisa ser identificado pelos seres humanos, embora, ó, lá no passado, alguns seres raros já perceberam essa disfunção. Os seres raros que foram aí prepulsores, né, dessa transformação. Foram, de certo modo, os pilares aí, até mesmo para as religiões hoje que trazem essa mudança, mas muito mal compreendidas, né, muito mal distorcidas e até mesmo, né, e todo mundo, né, até fazer um adendo, um parênteses, talvez uma crítica, mas eu sei que isso também faz parte da inconsciência, mas é por isso que muitas pessoas acabam por esperar a vinda de Jesus e acreditar que a segunda vinda de Jesus é de que um homem vai voltar aqui na Terra e vai falar a verdade. Sendo que há muitas pessoas já hoje falando dessa verdade, falando dessa transformação, e poucas pessoas dão bola. Então, eu não sei o que faz elas pensar que alguém, né, alguma coisa aparecendo e falando algo da forma como estamos falando aqui, ou ainda, né, talvez se intitulando como Jesus, faria diferença na vida delas. Então, é para isso que a gente precisa acordar. O distúrbio da mente humana é uma transformação interior. A realidade não vai mudar vindo um Salvador. Sendo que um Salvador, naquela época que surgiu, os próprios seres humanos deram um jeito de distinguir, ou, né, foi o natural do que deveria, o que precisaria acontecer, tanto que Jesus não se opôs àquilo que teria que acontecer com ele. Mas aqui eu estou falando da história de Jesus realmente porque no Ocidente aqui é a religião predominante, né? O cristianismo. Então, o que a religião ainda mantém muitas vezes é essa ilusão de que um homem vai vir e que vai transformar tudo. Mas como assim? Naquela época ele já não estava aqui para transformar e ele conseguiu transformar todos aqueles seres humanos? Por que agora ele viria e iria mudar isso? Eu não tenho dúvida de que, né, uma pessoa sábia como Jesus, se voltasse aqui, ou se ainda assim voltar, vai trazer sim uma grande mudança, uma grande transformação. Mas se não percebemos que essa transformação é interior dentro de cada um de nós, o que faria? O que seria diferente? Sendo que ele não se opõe às vontades de Deus, que é o fluxo natural dessa vida, da consciência que somos. Então, romper com essa consciência trata-se de elevarmos a nossa consciência, ou seja, acima do pensamento. O que significa isso? Compreendemos uma dimensão muito mais vasta, muito mais ampla, muito mais limitada do que o nosso próprio entendimento, do que o pensamento nosso que está aqui, ó, sempre mudando, né? Sempre mudando de ideia, tá? Transformando a realidade em uma palavra, a realidade em um conceito, em uma ideia pronta, e ali se perde no próprio pensamento. Isso acontece, então, quando deixamos de extrair a nossa identidade, ou melhor, o sentimento de quem somos, do fluxo incessante do pensamento. Esse é o desabrochar da mente humana. Esse é o desabrochar, né, para a espiritualidade. Porque espiritualidade eu sempre tive, e talvez você também perceba, não deixa de ser mais um nome. Ninguém se torna espiritual falando que é espiritual, mas sim, né, fazendo com que as suas ações, com que o seu estado interior, que a sua vida, né, esteja alinhado com essa verdade, né, com esses ensinamentos. Quando a gente deixa de extrair, então, o entendimento, nosso sentimento de quem a gente é, do fluxo incessante do pensamento, ou seja, da antiga consciência que considerávamos ser nós mesmos, o que acontece, ou talvez o que vai acontecer com a maioria das pessoas, que está acontecendo ainda, com a maioria das pessoas à sua volta, que estão à sua volta hoje, é que elas estão extraindo do próprio pensar a identidade de quem elas são.
E daí, nesse nível, elas se identificam com todas as histórias, todas as crenças. Elas deixam de perceber algo mais essencial, subjacente a o processo de pensamento, que é a vida, que é essa nova dimensão. Com essa transcendência surge então a possibilidade de um novo céu e uma nova terra. Agora chegamos na parte interessante. Por quê? Porque muitas profecias já foram, profecias bíblicas já foram faladas sobre esse novo céu e a nova terra. Só que o que precisamos entender é que o novo céu, ele não é nada mais que, nesse contexto que eu estou trazendo aqui, ele não se trata de um local. Se trata de um reino interior. Ou seja, o reino interior da sua consciência. Esse é o significado talvez mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Tanto que ele, em algumas passagens, ele deixou muito claro. Quer a gente aceite isso, nosso ego, a nossa mente aceita isso ou não, porque a mente ela não pode entender essa dimensão de consciência, de informação. As palavras aqui, elas apenas estão indicando um caminho. Mas Jesus falou declaradamente em palavras desse modo. O reino dos céus, você não vai ver ostensivamente. Significa, você não vai ver como um local. Porque ele está no meio de nós. Ou ele está dentro de vós. As palavras estão realmente quase que na íntegra. Só que a gente entende, como assim dentro de nós? Como assim se eu vivo aqui da materialidade, né? E é esse estágio que a gente tem que transcender. De que somos apenas aquilo que vemos e aquilo que pensamos. Porque aí vivemos no paradigma da matéria, achando que tudo é materialidade. Achando que o nosso... que tudo que existe é apenas o mundo material que a gente percebe aqui. Então, um novo céu é o surgimento de um novo estado, transformado de consciência humana, enquanto que uma nova terra é o reflexo no reino físico. Por que você faz parte dessa transformação de uma nova terra também? Porque, como eu falei, quando mudamos a nossa perspectiva de vida, de existência, de realidade, de experiência, quando saímos da nossa, dessa necessidade da mente, dos pensamentos incessantes, a gente valoriza muito mais o agora, que é a essência desses ensinamentos de Eckhart Tolle, é o portal principal para essa dimensão, é o agora. Por quê? Porque viver do passado e do futuro é o nosso nível de pensamento. Então você sempre, através da mente, você até está compreendendo alguma coisa, está fazendo muito sentido talvez para você, essa nossa aula de hoje, esse nosso estudo de hoje. Mas em essência, essas palavras elas estão sempre apontando o caminho apenas. Para você, de certo modo, você mesmo caminhar em direção a essa mudança interior. Isso é uma mudança. Embora talvez hoje não perceba, talvez já estão acontecendo alguns quebra-cabeças aí na sua mente, fechando, e você aprendendo a lidar com essa própria necessidade da própria mente de tentar entender. Porque você não precisa entender. Não há nada o que entender. Há o que transcender. Mas isso é diferente, Primeiro a gente busca compreender o que precisa ser feito, ou o que precisa deixar de fazer. E aí a transformação ela é consequência, ela não é algo que a gente possa fazer. Tanto que Jesus, em alguns momentos, tem uma passagem muito clara traduzindo isso que eu acabei de falar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é você que se liberta. Você conhece a verdade sobre si e essa verdade lhe liberta de tudo que você precisa no mundo físico, material. Por isso também em outra passagem ele fala, alcance primeiro o reino dos céus, conheça o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe é acrescentado. Porque esse todo mais que a gente busca acrescentar aqui no nosso mundo vai ser segundo plano, vai ser, diga-se passagem, muito superficial comparado à compreensão interior de quem você é, da sua consciência, do ser eterno, do ser único, da sua existência. Esse é o processo que se dá através, então, das práticas e exercícios de autoconhecimento, autoconsciência. É isso que nos leva ao despertar para uma nova vida. É disso que se tratou o nosso estudo do livro que estamos encerrando hoje, O Poder do Agora, que é mais um livro que eu deixo como referência para você que está acompanhando, Eu abri aqui para todos, até pelo Instagram, para ouvir essa parte, mas eu estou também aqui ao vivo com o pessoal dentro do nosso estudo. Esse livro aqui é o livro de Eckhart Tolle, que eu trouxe um pouco mais dessa história aqui, que ele apresentou nesse livro. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. O livro O Poder do Agora é um livro já direto com as
as práticas de você utilizar o silêncio, o espaço, ferramentas que estão aí a seu dispor a todo momento, porque a cada momento se abre um portal novamente para essa dimensão, porque esse portal é a sua própria consciência e ela só pode acontecer no agora, embora, como eu falei, a gente possa utilizar vários agoras ainda, ou seja, você pode precisar de algum tempo para que a compreensão de que o agora, o aqui e agora é a chave, possa ocorrer. Mas esse processo é o processo onde a gente compreende que a noção interior de quem a gente é que precisa ser alterada. Ou seja, a percepção interna. Que você não é apenas o eu que a sua mente lhe relaciona, né? Com os aspectos físicos, materiais, existenciais da sua realidade física, situacional. Porque o que a nossa mente faz é confunde a situação de vida com a vida que somos. A vida que você é eterna. Embora todas as suas expressões sejam efêmeras, momentâneas e transitórias, a vida que você é eterna. Ou seja, existe algo informe aí dentro, né? Eckhart Tolle chama essa palavra informe. É um outro nome para dizer de não forma, né? A dimensão sem forma. Existe essa consciência dessa dimensão sem forma, que é o seu eu mais autêntico, o seu eu essencial. E essa dimensão, ela é um momento onde a razão dá espaço para a fé. Essa dimensão é a consciência de que você não precisa alimentar certezas, mas sim sabedoria. Sabedoria não é nada mais do que você ver tudo como é e não saber de tudo. Veja, o Diego já comenta na live, ó. Já li os dois livros, né? São magníficos, os dois. Excelente. São dois livros também que eu já li várias vezes e utilizo com muita referência. O Poder do Silêncio, também, de Eckhart Tolle, é um livro que eu utilizo muito também. Acabo lendo porque ele é um livro escrito em forma de sutras, né? Nada mais é do que pequenas mensagens que nos conectam à verdade, trazem esse entendimento, ou nos lembram de uma verdade que já está conosco. E de certo modo, esse é o propósito essencial da nossa própria existência. Embora, né, na maioria das vezes a gente não quer saber para que o propósito vai fazer diferença na minha vida? A gente quer resolver os fatos da nossa situação de vida. Mas é interessante que se não estamos conectados a algo mais profundo, cada dia mais vamos... E é por isso que a desilusão, as decepções, elas acontecem e vão continuar acontecendo. Até despertarmos. Né? Toda discussão, qualquer embaraço que acontece, é uma possibilidade de despertarmos para algo mais real. Obviamente, se não temos um contato como esse, assim como o Diego comentou aqui que ele já teve contato com esses livros, né? Você que talvez nunca chegou aqui no perfil, está tendo contato hoje, que eu acabo sempre trazendo conteúdo sobre esse despertar da consciência, ou vou até, talvez, sempre que eu puder, sempre trazer conteúdo sobre isso, porque foi algo que transformou realmente a minha jornada. Se você está tendo esse contato, obviamente você já tem uma grande possibilidade, ou já está talvez incluído nesse despertar, já está vivendo esse despertar, muito provavelmente. Seja, né, você consciente disso ou não. Mas a verdade é, para a maioria das pessoas isso ainda não é uma possibilidade. E aí a gente vê, ou melhor, os acontecimentos ruins, o caos, o sofrimento, eles não nos conduzem ao despertar, e sim, muitas vezes nos levam cada vez mais para a inconsciência. Ou seja, cada vez mais para a escuridão. Então, existe desses dois pontos, né? Ou você utiliza os desafios para alcançar mais a luz, ou para ir mais dentro na escuridão. Porque tudo que nesse mundo, dessa realidade física, parece um fim, parece algo terrível, esconde a semente de uma oportunidade infinitamente maior, de você conhecer algo infinitamente maior, que é esse despertar, esse desabrochar para a vida que você é. Né? Se conectar à vida é, de certo modo, a compreensão de que tudo que você precisa virá à luz através dessa consciência. Tudo que você precisa de luz, é clareza. Seja para os seus sentimentos, seja para suas emoções. Uma última mensagem, né, do nosso encerramento de hoje aqui, e trazer aqui para você que também está na live, você não precisa mudar nada, essencialmente, na sua realidade hoje. A nossa mente está todo instante querendo mudar algo fora. Essencialmente, você não precisa mudar nada. Como assim? Como eu vou criar então uma nova terra, né, através dessa mudança? Exatamente. A mudança primeiro ela precisa acontecer internamente.
Você pode mudar aquilo que é possível. Não, hoje eu vou fazer essa mudança aqui, eu posso, eu quero, perfeito. Mas estar em constante resistência é um modo automático da nossa mente de olhar para a realidade e de nos impulsionar para mudar algo fora sempre. A própria mente não quer aceitar a mudança porque é o fim do próprio domínio dela. Então, você precisa entender que a guerra, que não é para se transformar em uma batalha, na verdade, acontece internamente, na sua consciência. Mas ela não é para se tornar numa batalha por quê? Porque é você se unindo, você se autocurando, você fazendo a autoconsciência e sendo cada dia mais paciente, cada dia mais aprender o que é perdoar, o que é aceitar a si mesmo, é parar de se julgar realmente, é não tirar conclusões, é cada vez mais deixar com que a mente fale, mas perceber que a mente ela está só falando no automático. Você precisa apenas observá-la. Cada dia mais estar consciente de que o seu próprio pensamento é algo compulsivo. Esse é o caminho do despertar. Esse é o caminho para uma nova vida. Isso é autoconsciência. Isso é vida. E você se conectando à vida, você descobre o ser eterno também, que está em você. Comprei também o Praticando o Poder do Agora. Bacana, Diego. Eu não tenho esse livro ainda, né, físico, né, mas eu já ouvi o audiobook dele. E o Poder do Agora, Reflexões. Outra série, né? Eu já ouvi também esse livro, eu até esqueci de comentar. Tem, né? O Poder do Agora, Reflexões. Muito bacana. Eu também quero comprar acho que o restante dos outros livros, porque embora todos eles falam da mesma coisa, eles, de certo modo, trazem são palavras, né, diferentes que apontam para o mesmo caminho. Vamos finalizando por aqui. Eu vou deixar essa live até gravada. Eu acho que foi uma live interessante, porque trouxe um enredo, uma história, né, sobre o desabrochar da mente humana, o desabrochar da consciência humana, melhor dizendo. E agora a gente continua aqui no nosso encontro aqui fechado com o encerramento do estudo completo do livro O Poder do Agora. Um grande abraço, muito obrigado a todos que fizeram parte dessa live. Até a próxima. Compartilhe com quem de repente precisa ouvir esse conteúdo do despertar, né, da consciência humana, que com certeza é uma nova luz, é um caminho aí para uma nova vida. Um grande abraço, até a próxima live, se Deus quiser. Vou deixar gravado sim, Diego. Live maravilhosa. Obrigado pelo retorno aí, pelo feedback. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.